pergunta é o seguinte: que relevância com a tecnologia a igreja pós-moderna tem? Por exemplo, a gente tem hoje o uso de tantos aparelhos eletrônicos que preparam e definem linhas de pensamentos. Que relevância a igreja pós-moderna na teologia tem com isso? Será que a gente perde aquela essência de ir atrás dos livros para montar as nossas ideias e a gente acaba pegando esse esboço montado, essa facilidade de escrita já preparada na tecnologia? Qual é a relevância que a igreja tem na pós-modernidade com a tecnologia em si? Por gentileza. Boa pergunta. Essa pergunta possibilita falarmos que, pelo menos a meu ver, a pós-modernidade não é um demônio que a gente tem que lutar contra. Não é algo que nós estamos combatendo, muito pelo contrário. É um entendimento que nós devemos ter a fim de que possamos, de forma sensata, ministrar a palavra, levar a palavra de forma onde o pós-moderno possa receber esta palavra. E uma das coisas que caracteriza a pós-modernidade é exatamente a mídia, questões audiovisuais, um mundo cenográfico que encanta, entre aspas, aquele que vê. E isso é uma coisa da nossa realidade. Quando Jesus lia a palavra, ele lia em papiros, lia a palavra Torá, lia da forma como aquela época tinha os seus escritos, não em pedras como Moisés escreveu os 10 mandamentos. Nos dias de hoje nós temos uma tecnologia à nossa disposição a fim de que essa palavra possa ganhar mais velocidade, possa alcançar de forma mais rápida e atender de forma mais ligeira o anseio da sociedade. Só para finalizar, a gente entendeu que a pós-modernidade é o anseio do ser em conhecer a liberdade, ter uma experiência extraordinária. Isso está alojado em todas as pessoas, não tem como a igreja brigar com isso. E se a igreja puder, então, usar essa tecnologia de mídia, de rapidez de estudo, isso é bem-vindo. Agora, é evidente que hipocrisia sempre existiu, sempre houve uma tensão no Novo Testamento, e sempre há uma tensão dialética em vários assuntos, a respeito de vários temas dentro das próprias Escrituras, e a gente tem que saber dialogar com isso, porque a igreja ela não pode ser mais dogmática. A igreja ela tem que ser dialogal, ela tem que conversar com a sociedade pós-moderna. Então eu não vejo como um demônio, eu vejo como algo que beneficia a igreja. Quem sabe usar bem, sai na frente. Podemos definir isso como equilíbrio. Tudo na vida você tem que ter um equilíbrio. Quando você pega, tem pessoas que dizem assim, lá atrás era mais difícil estudar, porque nós não tínhamos quase recursos. Hoje, com a internet, nós temos muitas possibilidades. Também eu vejo um problema, porque às vezes é tanta informação, e são informações que muitas vezes não definem de forma ortodoxa, legítima, e às vezes informações que te levam para um desvio doutrinário muito grande. E quando a pessoa não tem essa percepção, ela também é prejudicada. Como o pastor falou, infelizmente tem muitas pessoas que ainda são ignorantes com a questão da tecnologia. Eu acho que a tecnologia é algo impressionante e que a gente tem que usar. Eu sou projetista elétrico e eu percebo na indústria em que eu trabalho o volume de componentes que está sendo apresentado e um volume muito grande que está saindo de circulação, e se você não está antenado a essa tecnologia, você fica atrasado. E eu percebo que a igreja, ela tem que usar esses meios para beneficiar o próprio
conhecimento, desenvolvimento do conhecimento da igreja. Agora, em detrimento a essa tecnologia, a pessoa não pode ser preguiçosa, né? Essa pergunta do Leandro é importante, porque algumas pessoas, infelizmente, elas são preguiçosas, elas não querem estudar. Então, descobriram que existe um programa, que esse programa você consegue baixar na internet, e despreza tudo quanto foi feito. Hoje, por causa desse volume produzido de informação, até livros já não são mais comprados. As pessoas querem ter a mídia gravada, o livro gravado, porque não querem mais ter o contato com o papel. E eu acho que isso é um prejuízo também para a igreja quando se despreza o conteúdo. Tá bom? Eu vejo problemas e, obviamente, há as vantagens também, mas eu vou destacar os problemas. A gente vive uma geração, antigamente era o crente da caixinha de promessa. Hoje é o teólogo de Facebook e de Wikipedia. As mais importantes obras teológicas não estão ainda nas ferramentas eletrônicas. Então, só por isso, eu acho que toda a tecnologia ainda está deixando a desejar e muito para a erudição bíblica. Então, você tem hoje um BibleWorks, Olive Tree, algumas ferramentas, né, um Strong eletrônico, que ajuda. Mas quanto isso está acessível à grande massa dos irmãos? 1% talvez. Entre os teólogos, poucos eu encontro com acesso a essa ferramenta, o BibleWorks, por exemplo, que é a melhor de todas. Então eu vejo um problema imenso. Eu acho que principalmente com essa geração nossa que não fez a transição. Talvez o meu filho, lá na frente, além de ter essas obras importantes no formato digital, ele também saberá pensar a tecnologia. Mas a nossa geração tinha uma transição, nós estamos totalmente perdidos. O cara lê um versículo, ele não consegue ler mais um livro. O cara pega um livro desse aqui, eu duvido que ele leia. A próxima geração mesmo, meu filho, já tem um problema. Eles não conseguem mais ler nada. Eu estou incentivando a minha menina a ler, e eu desafiei ela a começar lendo o Evangelho de Marcos, que é o menor deles. Porque se mandar lendo o livro de Salmos, não vai ler nunca. Por causa desse acesso ágil, rápido, um versículo, quando você procura a Bíblia, um versículo num livro, na Bíblia, no papel, você passa por muitas outras passagens. Você tem uma visão macro do texto, do livro. Quando você busca numa ferramenta digital, você acha o versículo apenas. E aí você não faz mais conexão daquele versículo com o contexto da passagem, com o livro, com a história anterior, posterior. Eu acho que nós estamos formando uma geração de Frankensteins de Bíblia. Vejo as ferramentas como importantes e inevitáveis, mas ainda fazer a migração, a transição, eu acho que há um abismo ainda entre isso. Estou falando como jornalista que sou, de formação, e editor de livros. Eu vejo um problema enorme. Eu vou só complementar, eu vou falar das vantagens então, já que o Gemerson colocou os problemas. Eu concordo com ele, eu acho que existe um abismo grande, mas eu acho que a grande saída para a igreja é encontrar esse equilíbrio, porque é inevitável, como ele disse, é inevitável. O que eu tento trabalhar na minha comunidade é a importância da Bíblia de papel. Eu acho que o que a gente precisa entender é o seguinte: o problema não está na tecnologia. Desde o Éden, o problema está no ser humano, no uso que ele faz. Eu acho que o grande desafio da igreja evangélica brasileira, dentro da sua pergunta, e a tecnologia vai ser relevante quando os líderes, e começar por nós, líderes, nós aprendemos e ensinarmos o nosso povo a respeito disso. Então, geralmente eu uso muito tablet, eu uso mais para pregar, geralmente eu uso Bíblia de papel. Eu uso a questão que ele colocou. Por que eu gosto do papel? Para eu não perder o contato com a sequência, eu uso o tablet, eu uso as ferramentas, mas na hora de pregar eu gosto de usar o papel, porque eu gosto do que o Ronaldo falou, do contato com o papel, de saber onde está o livro, que o Gemerson colocou. Mas é inevitável, porque existe uma coisa: a pós-modernidade é uma geração onde as pessoas, elas ouvem com os olhos.
Essa é a marca da pós-modernidade. A geração pós-moderna ouve com os olhos e as emoções. E se nós vamos ter muita dificuldade de comunicar o Evangelho. A gente pode ter a melhor mensagem, mas a tecnologia é a ferramenta para comunicar a melhor mensagem. Não adianta nós termos a melhor mensagem se nós não conseguimos comunicá-la a essa geração pós-moderna. Então, um exemplo simples, antes da imprensa surgir, né, a disseminação do Evangelho e da Bíblia era complicada. O que foi a imprensa? A tecnologia. Quando a imprensa chegou, né, a imprensa, a gráfica, né, a impressão gráfica, enfim, o surgimento da imprensa traz essa possibilidade. Foi bem aproveitado e a Bíblia se expandiu. Eu acho que nós estamos num outro momento como esse. É o que Jamerson falou, a igreja e nós, líderes, precisamos aprender essa linguagem. Eu vou fazer 47 anos, então eu tento, o que ele disse, minha filha lá, ela sabe os negócios, eu vou atrás, para saber, porque eu tenho que estar antenado com a minha comunidade pós-moderna, e a grande maioria das nossas igrejas são de jovens. Se a gente quer uma futura geração de cristãos, a gente precisa aprender a linguagem deles para comunicar o conteúdo nós temos. Mas se a gente não dominar a tecnologia, que faz com que isso chegue, então a gente tem que aprender a dominar o Facebook, o problema não é o Facebook, mas é o uso que se faz dele. Então tem muita gente usando para o mal. Se nós temos que ensinar e usar isso como ferramenta. Então lá nós usamos internet, Facebook, Twitter, o nosso telão é um telão de uma parede inteira, porque essa geração, isso foi um estudo que a gente fez na igreja, é uma geração que ouve com os olhos. E se você não fizer isso, o que está acontecendo aqui é um ponto fora da curva. Mas se você fizer na igreja que nós fizemos aqui, botar 4 pessoas falando durante nos 25 minutos, a turma não está ouvindo mais nada, eles já estão no celular, eles não conseguem acompanhar um negócio como esse aqui, porque essa geração pós-moderna tem que ter o visual, tem que ter. Então a gente precisa entender e aprender isso, para que a mensagem chegue. Para mim é uma condição, né, para que a gente possa comunicar. Ela vai ser relevante. Não adianta ter a melhor mensagem, porque ela não vai conseguir comunicar isso para essa geração. É um desafio, concordo com ele. É um risco muito grande, mas é uma oportunidade muito grande, muito grande. Talvez nunca foi tão fácil pregar o Evangelho e fazer com que ele chegasse a um número tão grande de pessoas. A gente transmite o nosso culto, uma estrutura bem precária. E a gente tem gente em Portugal, Estados Unidos e tal, e é precária. A gente não tem equipamentos, mas a gente teve que aprender a usar. Então acho que a igreja precisa, para ser relevante, aprender a usar a tecnologia a seu favor. Obrigado aos palestrantes, obrigado à administração, organização. Obrigado. O Rinaldo ainda tem uma observação rápida? Só um adendo. Recentemente eu peguei um livro para ler, 300 páginas, e um colega meu falou que também ia ler o mesmo livro. Só que eu peguei e li esse livro em 6 dias. Estava lendo 50 capítulos por dia, e aí quando chegou no outro dia, ele chega com a notícia: já li o livro. Eu falei: já? Saindo da empresa 17h30. Você deve ter chegado em casa mais ou menos umas 19 horas. Como é que você já leu um livro, 300 páginas? Eu falei: não, a Raquel me ajudou. E eu falei: que Raquel? Eu falei: não, eu coloquei um programa, tem um programa que vai a leitura do livro e ele só ouvindo, deitado no sofá e só ouvindo. E aí eu falei para ele: é essa a diferença de comer uma feijoada e comer um miojo.